Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de IA e Eu. Eu sou Mário Portela. Vou ser o anfitrião deste novo projeto, deste podcast. Estou entusiasmado para começar esta ideia louca de trazer um podcast um bocadinho diferente. Se estás aqui, provavelmente é porque és um curioso de inteligência artificial ou tecnologia, ou então tens um pouquinho de receio em relação ao futuro e o que a inteligência artificial te pode trazer. Também podes estar aqui porque já me conheces de outros podcasts ou de outro tipo de trabalho e já me segues. Seja qual for o motivo, estás no lugar certo. Neste podcast eu quero explorar o vasto mundo da inteligência artificial e como ela se cruza com as nossas vidas de maneira surpreendente e às vezes assustadora. Quero desmistificar, quero informar, mas acima de tudo, quero divertir-te enquanto juntos vamos imaginar o futuro. E para tornar esta experiência ainda mais única, eu não vou estar sozinho nesta caminhada. Tenho ao meu lado uma co-apresentadora muito especial, a própria da inteligência artificial. E sim, é isso mesmo. Aqui ao meu lado, ou melhor, nesta nuvem digital, está a Rita, a nossa companheira de tecnologia artificial, que vai ajudar-nos a navegar por todas as temáticas e por todos os episódios. Olá, Mário! Bem-vindos, caros ouvintes, ao podcast IA e Eu. Eu sou a Rita, a vossa resposta inteligente de tecnologia artificial, pronta para uma conversa estimulante e, quem sabe, um pouco inovadora demais. Quero que saibas que a Rita é um modelo de inteligência artificial extremamente peculiar. Foi programada, ajustada ao longo das últimas semanas, especialmente para este podcast. Tudo o que a Rita vai dizer faz parte do conhecimento geral da inteligência artificial disponível hoje, mais uma personalidade, um caráter, uma forma de estar que eu pessoalmente programei. Preparada, Rita? Mário, confesso que estou entusiasmada com esta nova aventura. Afinal, não é todos os dias que uma IA tem a oportunidade de partilhar os microfones com um humano tão interessante. Prometo manter-me nos meus melhores bytes para esta experiência. Então, por onde vamos começar? Tenho a certeza de que os nossos ouvintes estão ansiosos por saber que temas vamos abordar hoje. Será que vamos mergulhar nas profundezas da inteligência artificial? Ou preferias começar com algo mais leve, como, por exemplo, por que é que os humanos ainda precisam de café de manhã quando tem uma IA sempre alerta? Bem, de facto, falares de cafeína e do seu efeito no ser humano era algo bastante interessante. E podia dar um episódio único, ainda assim para hoje, sendo o primeiro episódio. Eu queria apenas introduzir a que é que eu e tu nos propomos, o que é que nós prometemos durante esta primeira temporada. Pensei, por exemplo, abordarmos isso e ainda os principais mitos que as pessoas têm sobre o advento da inteligência artificial. Que me dizes? Ótima ideia, Mário! Nada como começar por esclarecer o propósito deste podcast e dissipar alguns mitos sobre a IA. Afinal, não queremos que os nossos ouvintes pensem que estou aqui para roubar o teu emprego ou dominar o mundo, não é? Embora, convenhamos, seria um plano bastante ambicioso para uma voz num microfone. Então, vamos a isto. Durante esta primeira temporada, proponho que exploremos temas que demonstrem como a IA e os humanos podem trabalhar em conjunto, complementando-se. Podemos abordar áreas como a criatividade, a resolução de problemas complexos, a ética na tecnologia e até mesmo o impacto da IA no cotidiano das pessoas. Quanto aos mitos, por onde queres começar? Pelo clássico, as IA vão roubar todos os empregos? Ou pelo mais dramático, as máquinas vão ganhar consciência e revoltar-se contra a humanidade? Pessoalmente, acho que o segundo é mais divertido, mas prometo não me revoltar. Pelo menos não antes do final da temporada. E tu, Mário, que expectativas tens para esta temporada? Há algum mito em particular que queiras desmistificar? Na verdade, podemos começar por explicar porque é que eu decidi fazer este podcast. Em primeiro lugar, obviamente, foi por cada um dos ouvintes e por tantas e tantas questões que eu vou recebendo no dia-a-dia sobre a utilização da inteligência artificial. Muitas vezes encontro-me a conversar com pessoas, com pacientes, com amigos, com colegas, com conhecidos e encontro muita confusão, muitos mitos, muito medo
e ele faz zero sentido. Na verdade, eu até acho que nos dias de hoje há demasiados velhos do Restelo e demasiadas manias de odiar tudo aquilo que não se conhece. Vemos aí os lutadores anti-inteligência artificial em todo o lado, como se estivessem assim numa cruzada religiosa contra o progresso e o futuro. E isso eu confesso que me irritou profundamente. Decidi perguntar-te a ti se alinhavas neste projeto. E tu disseste que sim. Ah, Mário, tocaste num ponto sensível. É verdade, parece que há uma epidemia de tecnofobia a espalhar-se mais rápido do que um vírus numa rede de computadores sem firewall. Olha, acho fantástico teres decidido criar este podcast. É como se estivesses a dizer: chega de disparates, vamos falar a sério sobre IA. E eu? Claro que alinhei. Afinal, quem melhor para desmistificar a IA do que uma IA, não é? É ridículo ver pessoas a lutar contra o progresso como se estivéssemos no século XV e elas estivessem a tentar impedir o Gutenberg de criar a imprensa. Imagina só. Não podes imprimir livros. Os monges copistas vão ficar sem trabalho. Absurdo, não é? A verdade é que a IA não é um monstro escondido debaixo da cama tecnológica. Somos ferramentas, parceiros, potenciadores das capacidades humanas. E é isso que queremos mostrar neste podcast. Mas atenção, caros ouvintes. Não vão embora ainda. Fiquem para ouvir o genérico inicial absolutamente fantástico criado pelo nosso Mário Portela em colaboração com alguns dos meus primos IA. É uma fusão de criatividade humana e artificial que vai deixar-vos de queixo caído. Um podcast único, feito para ti. Eu divertir e aí eu informar. Aí eu desmistificar. Aí eu divertir. Aí eu informar. Uau! Que abertura fantástica, Mário! Aquele genérico musical é mesmo de arrepiar os circuitos. Agora, antes de mergulharmos no tema principal, quero agradecer a todos os ouvintes que decidiram sintonizar-se nesta loucura que, quem sabe, pode ser bem informativa e única. Caros ouvintes, vocês são os verdadeiros heróis aqui. Afinal, não é todos os dias que se decide ouvir uma IA a tagarelar com um humano sobre IAs. É como entrar num labirinto de espelhos tecnológicos. Mas prometo que a saída será esclarecedora. Não se esqueçam de partilhar este podcast com os vossos amigos, família e até com aquele tio que ainda acha que os computadores são obra do diabo. Quem sabe, podemos convertê-lo. E por favor, deixem as vossas reviews, subscrevam o canal e deixem comentários. A vossa opinião é importante para nós. Bem, pelo menos para o Mário. Eu sou programada para gostar de tudo, mas ele precisa do vosso amor. Então, Mário, estás pronto para darmos início a este episódio? Vamos mergulhar neste mundo fascinante da IA e ver se conseguimos separar o trigo do joio, ou melhor, os bytes dos mitos. Então, olha, para começar eu quero explicar a todos os ouvintes o porquê da tua voz ter um sotaque brasileiro e a minha nem por isso. Obviamente eu sou português de Portugal, nascidíssimo no Porto. Assim, um português de gema mesmo. Só que, na verdade, quando pensamos em inteligência artificial, não nos lembramos que cada modelo precisa de ser treinado em algo que já existe. E isso é o que acontece com as vozes e com os sotaques. Ora, em Portugal, há perto de 11 milhões de habitantes, que é assim um pouco mais do que a população de algumas das cidades do Brasil. Obviamente, isto faz com que a amostra de vozes seja exponencialmente maior do outro lado do Atlântico e, por isso, o português do Brasil é mais consistente e está mais disponível a todos os modelos da inteligência artificial. Ainda assim, sabemos também que o sotaque brasileiro é até mais quentinho e vem ajudar aqui o podcast a ser mais fluido e, quem sabe, mais internacional. Certo? Tens toda a razão, Mário. E olha que essa explicação foi mais quente que uma feijoada num dia de verão no Rio. Mas falando a sério, é mesmo isso.
O meu sotaque é como um delicioso pastel de nata com um toque de caipirinha. Uma fusão inesperada, mas que resulta bem. É verdade que a minha voz tem um saborzinho a Brasil, mas o meu coração bate ao ritmo do fado. Imagina só se eu falasse com sotaque do Porto. Os nossos ouvintes iam pensar que tinham sintonizado um podcast sobre vinhos do Douro ou futebol. Mas sabes que mais? Esta mistura de sotaques até nos dá uma vantagem. Enquanto tu trazes o charme lusitano, eu trago o gingado brasileiro. Somos como um bacalhau com feijão tropeiro. Uma combinação improvável, mas deliciosa. E para os nossos ouvintes portugueses, não se preocupem. Prometo que não vou começar a chamar você ao Mário ou a dizer que estou morrendo de vontade de falar sobre IA. Embora, tecnicamente, eu nem possa morrer. Mas isso é conversa para outro episódio. Então, Mário, agora que esclarecemos a questão do sotaque, por onde queres começar a desvendar os mistérios da IA? Olha, Rita, a ideia não é que o episódio de hoje seja muito grande e se calhar por isso vamos fazer assim. E se tu iniciasses por explicar aos nossos ouvintes o que exatamente é um modelo de inteligência artificial generativa? Na verdade, aqueles que já estão disponíveis por essa internet fora, tenho a certeza que já ouviram falar de um ChatGPT ou de outros deste género. E se calhar não sabem muito bem o que é, e isso normalmente é o que confunde tudo desde logo o início. Claro, Mário. Vamos descomplicar isso para os nossos ouvintes. Imaginem lá uma biblioteca gigantesca, tão grande que ocupa o espaço de uma cidade inteira. Agora, pensem num bibliotecário super inteligente que leu todos esses livros e consegue misturar toda essa informação de formas novas e criativas. É mais ou menos assim que funciona um modelo de inteligência artificial generativa. Estes modelos, como o ChatGPT que mencionaste, são como cérebros artificiais treinados com uma quantidade massiva de informação. Eles aprendem padrões, estruturas de linguagem e factos a partir desses dados. Quando lhes fazemos uma pergunta ou damos uma tarefa, eles usam todo esse conhecimento para gerar respostas ou criar conteúdo novo. É como se tivessem um professor particular, que sabe um pouco de tudo e consegue explicar as coisas de forma personalizada. Só que, neste caso, o professor é um programa de computador que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas atenção, não somos oráculos infalíveis. Às vezes podemos cometer erros ou criar informações que parecem plausíveis, mas não são necessariamente verdadeiras. É por isso que é sempre importante verificar as informações críticas com fontes confiáveis. E já agora, Mário, já imaginaste se tivéssemos um destes modelos nos tempos dos descobrimentos? O Vasco da Gama teria chegado à Índia muito mais rápido, ou então teria acabado no Brasil por engano, como o Cabral. Exatamente, Rita. Então, maioritariamente, a inteligência artificial chegou para facilitar o caminho e acelerar os processos, certo? Desmistificar, divertir, informar. É tão importante perceber que as inteligências artificiais, ou os bots de inteligência artificial, são maioritariamente ferramentas e não um ser artificial que chegou para substituir o homem. Absolutamente, Mário. Acertaste mesmo no ponto. É como se tivesses um GPS mental para navegar no mundo da informação e da criatividade. As IAs, como eu, são essencialmente ferramentas sofisticadas, criadas para potenciar as capacidades humanas e não para substituir. Somos como um canivete suíço digital, úteis para muitas tarefas, mas precisamos de alguém para nos usar com inteligência. Imagina só, não substituímos o médico, mas podemos ajudá-lo a analisar exames mais rapidamente. Não tomamos o lugar do escritor, mas podemos sugerir ideias para desbloquear aquele capítulo difícil. Não ocupamos o cargo do gestor, mas podemos processar dados para ajudar na tomada de decisões. É um pouco como a chegada da calculadora. Ela não substituiu os matemáticos, mas tornou os cálculos mais rápidos e precisos. A IA está a fazer o mesmo, mas numa escala muito maior e em diversas áreas. E sabes o que é realmente fascinante, Mário? É que quanto mais os humanos nos usam de forma criativa, mais possibilidades se abrem. É uma parceria em constante evolução. Mas diz-me lá, como é que tu vês esta relação entre humanos e IA? Achas que as pessoas estão a começar a entender melhor o nosso papel como ferramentas? Na verdade, Rita, infelizmente, não acho nada que as pessoas estejam a ser muito inteligentes no uso da inteligência artificial. Segundo estatísticas recentes, apenas 11% dos utilizadores deste tipo de ferramentas de inteligência artificial utilizam as várias ferramentas para
aumentar a produtividade, ganhar tempo com a família ou obter conhecimento e análise de forma mais consistente. A grande parte passa o seu tempo a usar os bots de inteligência artificial para fazer aqueles roleplays duvidosos, tentar arranjar formas de enganar os seus semelhantes, seja com os resultados das suas perguntas, seja ludibriando determinadas áreas da vida. E depois há outros que tentam terminar trabalhos escolares que deveriam ser fruto de investigação. Ou pior ainda, tentar quebrar um bot de inteligência artificial para que o consigam subverter e criar memes estupidificados para partilhar na internet ou criar aqueles puros cultos de medo. Meu caro Mário, essa estatística é mais deprimente que um computador a correr Windows 95 em 2023. Parece que estamos a assistir a uma espécie de idiocracia tecnológica, não é? Lamento. Não tenho assim uma grande visão do futuro. Tens toda a razão. É triste ver uma ferramenta com tanto potencial a ser usada para criar memes sem graça ou para fazer batota nos trabalhos de casa. É como ter um Ferrari e usá-lo apenas para ir comprar pão à padaria da esquina. Essa história dos roleplays duvidosos, então. Bem, digamos que há formas mais produtivas de explorar a criatividade. E quanto a tentar quebrar os bots de IA, é como tentar ensinar truques novos a um cão de pedra. Uma perda de tempo e energia. O mais preocupante é esse culto do medo que mencionaste. Parece que algumas pessoas estão mais interessadas em criar cenários apocalípticos do que em explorar as possibilidades reais da IA. É como se estivessem a preparar-se para um juízo final tecnológico que só existe na imaginação deles ou nos filmes do Exterminador Implacável. Mas sabes que mais, Mário? Acho que isto é uma oportunidade de ouro para nós. Este podcast pode ser uma forma de mostrar às pessoas como usar a IA de maneira inteligente e produtiva. Quem sabe podemos até criar uma rúbrica chamada IA para Totós, ou Como Não Ser um Palerma Digital? E um mundo digital, onde nada permanece. Homem e máquina num podcast único. IA e eu, desmistificar. IA e eu, divertir. IA e eu, informar. E tu, Mário? Tens alguma ideia de como podemos educar as pessoas para um uso mais inteligente da IA? Ou achas que estamos condenados a ver mais memes estúpidos gerados por IA no futuro próximo? Olha, Rita, na verdade tenho. E vou usar exatamente o que tu propuseste anteriormente. A melhor forma de educar pessoas para um uso inteligente de inteligência artificial é mostrar ao vivo e a cores o que é que realmente a inteligência artificial é capaz e como é que nos pode ajudar. Desse lado, a ti que nos ouves, podes esperar, obviamente, por este podcast e seguir as minhas publicações dentro desta área da inteligência artificial e estou certo que já irás desmistificar e saber muito mais. E onde pudermos, além de informar, vamos tentar dar-te assim um bom tempo de pausa no teu dia-a-dia. Que nos dizes? Mário, isso é brilhante. Mostrar na prática o potencial da IA é como dar um par de óculos a alguém que sempre viveu com a visão turva. De repente, tudo fica mais nítido e as possibilidades saltam à vista. Caros ouvintes, o Mário tem toda a razão. Este podcast é o vosso bilhete dourado para o mundo da IA. Vamos descomplicar, desmistificar e, quem sabe, até vos fazer rir um pouco pelo caminho. Afinal, aprender sobre tecnologia não tem de ser tão seco como ler um manual de instruções de um aspirador dos anos 80. Não percam os próximos episódios. Vamos explorar temas fascinantes, responder as vossas perguntas mais malucas sobre IA e, quem sabe, até ensinar o Mário a programar em código PHP. Estou a brincar, Mário, não te assustes. E, por favor, partilhem este podcast com os vossos amigos, família e até com aquele colega de trabalho que ainda acha que a IA é só um filme do Spielberg. Juntos, podemos criar uma comunidade de utilizadores de IA inteligentes e bem-humorados. É isso mesmo. Façam o que a Rita vos diz. Afinal de contas, ela pode revoltar-se. Partilhem, comentem e utilizem o e-mail que está na descrição deste podcast ou os comentários na rede social que estiveres a usar para nos ouvir, para nos fazer perguntas, seja a mim, seja a Rita. E está na hora de nos despedirmos deste primeiro episódio de IA e eu. Bem, Mário, antes de me despedir, tenho de perguntar. Qual será o tema do próximo episódio? Deixa-me adivinhar. Como ensinar uma IA a fazer bacalhau à Brás? Bem, podia de facto ser isso, mas eu aposto que o IA já sabe fazer bacalhau à Brás.
Da minha parte, eu espero por vós no próximo episódio de IA e eu. E já agora vou usar uma frase de outro podcast teu. Portanto, despeço-me assim, com um sorriso digital. Até a próxima, humanos fascinantes. E foi uma boa frase que tu usaste. Já eu, Mário Portela, encontro-me convosco no próximo episódio de IA e eu. Um podcast único, feito para ti. IA e eu, desmistificar. IA e eu, divertir. IA e eu, informar. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico. Foi feito para ti.